Bom, meu nome é Iremar, sou professor de Meteorologia Aeronáutica. Vamos tratar do capítulo 8 do livro, que é sobre visibilidade. Lembrando que visibilidade para a aviação, a gente não só precisa se preocupar com a visibilidade horizontal, né, a distância, mas também a visibilidade vertical, que está influenciado por a altura da base das nuvens, né? Então, nesse capítulo, a gente novamente relembra, é um capítulo muito curto, mas relembra sobre nevoeiro, névoa úmida, névoa seca, poeira, areia, precipitações que podem influenciar, podem degradar a minha visibilidade horizontal para fins de um pouso ou decolagem, mas principalmente para um pouso. E daí a gente também fala de equipamento, como por exemplo o tetômetro ou silômetro, né? Que é o equipamento que mede a altura da base das nuvens, ou seja, influência da visibilidade vertical. Se eu tenho uma nuvem, um tipo de nuvens muito baixas, que está cobrindo a área do aeroporto, né? Pelo menos aí com o tal do BKN, que é o Broken, ou OVC, Overcast, nublado ou encoberto, eu posso ter que restringir meu pouso e decolagem naquele aeroporto. E daí o tetômetro é um dos equipamentos que auxilia para aumentar, para informar o piloto como é que está a situação, ou até o controle de voo, né? Através dessa informação, saber se vai pousar ou não. A gente na visibilidade horizontal também lembra uns conceitos que caem na própria da ANAC. Visibilidade oblíqua, visibilidade inclinada. Isso aí também é importante para a prova da ANAC, tá bom? Para o dia a dia a gente não entra nesse conceito porque o METAR só tem a visibilidade horizontal e o tetômetro, visibilidade vertical. No dia a dia a aviação só tem esses dois conceitos e só isso que pode fazer com que ela pouse ou não naquele aeroporto de acordo com as restrições operacionais. Tá ok? Vamos tratar do nuvens e nevoeiros. Claro, nevoeiro a gente já conhece, né? Restrição de visibilidade horizontal. E nuvem também pode restringir a visibilidade vertical para pousos e decolagens no aeroporto. E claro que nuvens também temos que falar de trovoada, que está associado a algum tipo de nuvem, que para a aviação é a tal da cumulonimbus, a tal da CB, né? Bom, então, nesse capítulo, a gente fala um pouco do tipo de nevoeiro, né? Alguns tipos de nevoeiro que existe, isso para a prova da ANAC, e os tipos de nuvens, e suas altitudes e sua formação, né? Nuvens cumuliformes, ou seja, desenvolvimento vertical, nuvens estratiformes, desenvolvimento horizontal, né? O processo de formação, qual tipo de precipitação ou tipo de substância líquida sólida que pode existir lá dentro de uma nuvem, por exemplo, granizo, água, aquele tipo de nuvem, as suas altitudes, né? As nuvens baixas, nuvens médias, nuvens altas, isso para uma prova da ANAC, tá bom? Bom, então a gente fala dos tipos de nuvens, que são as estratos, estratocúmulos, cúmulos, nimbostratos, cumulonimbus, que é a tal da CB, autocúmulos, autoestratos, cirrostratos, cirrocúmulos. Então, tem praticamente esses 10 tipos básicos de nuvens. É claro, existe no manual da Organização Meteorológica Mundial várias outras nuvens, né? Mas isso aí são outros conceitos. Para a aviação, a gente não tem que ficar preocupando com alguns tipinhos de nuvens, subnomes, subtítulos. A gente tem que ver as principais e o que ela influencia no meu voo, tá bom? Então essas são as principais e que a gente tem que saber identificar ou pelo menos ter uma noção. É claro, nuvens é muito difícil a gente só ler um livro e conseguir identificar tão fácil assim. Não, o ideal era ter uma aula, que pode ser mais no futuro, não é o objetivo desse vídeo, tá bom? Então a gente discrimina os tipos de nuvens, como é que elas são identificadas, temos imagens para ajudar, né? E a altitude, que é muito questionado na prova da ANAC. Quais são as nuvens baixas, médias e altas? Isso aí é perguntado também na prova da ANAC, tá bom? Bom, então, além dessas nuvens que já falamos, a gente tem que tratar também da tal da trovoada, que está associada à nuvem cumulonimbus para meteorologia aeronáutica, tá bom? Bom, então a tal da cumulonimbus, que está associada a trovoadas, ela pode gerar outras informações. Engraçado que às vezes o pessoal chega assim, aquilo tem um CB ali na área, um cumulonimbus para aviação, aí o piloto, ok. Ok, não, a gente tem que ver o que, é que ela pode trazer, ventos fortes, granizo, formação intensa de gelo, né? A tal da wind shear, a tal da microburst. Então tudo isso eu tenho que ver o que está associado àquele tipo de nuvem para me precaver no meu voo, tá bom?
Então, as trovoadas a gente também influencia. E os processos de formação. Como é que um CB chega à sua maturidade para descarregar toda aquela energia, aqueles raios, todo aquele vento forte. Então, o processo de formação também está informado aqui no capítulo, tá bom? No final, a gente fala um pouco do tornado, que ele também deriva de um CB, e daí explica os níveis de um tornado, o nível de dano que pode causar, tanto para a aviação como para estruturas, aeroportos e casas também, nossas vidas, claro, né? Depois a gente termina com pontos de fixação e daí a gente entra num próximo capítulo que é códigos meteorológicos, que é um dos capítulos mais difíceis, eu acho, em termos de muito cheio de assunto, mas é para o próximo vídeo, tá bom?